Oi, pessoal, um abraço a todos. Não dá para perder de 3-0 e aceitar, né? O Inter entregou o Campeonato Gaúcho no colo do Grêmio. Foi isso que aconteceu na Arena hoje. O Inter pegou o troféu do Campeonato Gaúcho e disse: a gente não quer o troféu, peguem aqui o troféu. Agora, quem participou desse fiasco na Arena, dessa entregada histórica do Inter para o maior rival, precisa ir lá pegar o troféu. Vai precisar. E um Campeonato Gaúcho que eu não estava dando muita importância, vai ter peso agora. Vai precisar pesar, porque isso aqui se respeita. Isso aqui precisa ser respeitado. E hoje teve erro de todo mundo, de todos que vestiram a camisa do Internacional e pisaram na Arena. E de todos que trabalharam com essa estratégia ruim que eu não consegui entender por que o Inter adotou no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho. Teve erro de arbitragem, na minha opinião. Algumas questões de arbitragem que são polêmicas, mas eu quero tirar, ou pelo menos tentar tirar, a impressão de que perdemos porque a arbitragem errou. Não. Vamos lá. Primeira coisa. Eu estava comentando o jogo na Rádio Gaúcha e comecei a ficar preocupado quando o Inter, em algum momento no primeiro tempo, conseguiu ter posse de bola e quando tinha campo para jogar, os jogadores pisavam na bola para esperar uma ultrapassagem, para cadenciar o jogo, para não acelerar. Em nome de quê? De uma estratégia mais defensiva, de não se desgastar, não esticar muita corda nesse primeiro jogo e administrar um resultado para tentar ganhar no segundo? Se foi isso, o Inter errou na estratégia. Por quê? O que trouxe o Inter até aqui no Campeonato Gaúcho, e aquilo que eu venho elogiando no campeonato, é uma postura de um time que é agressivo, especialmente no início dos jogos. Quando cria oportunidades, pode até não fazer. Mas contra o Palmeiras, por exemplo, no Beira-Rio, mesmo sendo no Beira-Rio o jogo, eu vou comparar, hoje foi fora de casa, mas contra o Palmeiras foram 20 minutos que o Inter teve 2 ou 3 oportunidades claras de gol. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. E hoje, quando o Inter teve essa possibilidade para criar situação, não quis. Essa foi a minha primeira preocupação. E depois, eu estou dizendo aqui, estou debatendo com os colegas aqui da Rádio Gaúcha, com o CCD, com o Diogo principalmente, com o Debona também que está participando, porque eu acho que o Inter entregou o campeonato. O Inter só perdeu o jogo porque entregou para o Grêmio. Porque não perderia o jogo de hoje de jeito nenhum no 11 contra 11. Gente, o primeiro gol, cobrança de falta da intermediária. Aí eu pergunto para vocês, Bruno Gomes, que hoje fez a pior partida dele desde que ele retornou. Acho que foi a pior partida do Bruno Gomes depois que ele assumiu a condição de titular, tá? Errou passes, atravessou mal a bola. A falta da intermediária. Eu preciso de uma explicação do Inter. Quando que o Bruno Gomes treinou bater falta direta da intermediária? Com 3 homens na barreira, ele acertou o meio da barreira. E aqui vocês vão dizer pra mim assim: ah, Vaguinha, tu vai pegar no pé do cara que não tem nada a ver, do Ronaldo. Volante não matar a jogada no campo de ataque é um absurdo, um dos maiores absurdos que eu vejo no futebol. Fazia falta tática pra matar o contra-ataque. O cara passou na frente dele, ele não fez a falta. E aí permitiu o contra-ataque e a expulsão que foi justa do Bernabei. A expulsão do Bernabei foi justa, não há o que dizer sobre a expulsão, que acaba prejudicando o Inter no jogo. Vou falar depois sobre 2 lances. Primeiro eu vou falar do jogo, depois eu vou falar sobre a arbitragem, que eu respeito muito. E respeito muito quem comenta aqui na Rádio Gaúcha sobre a arbitragem, que é o Jory Vasconcelos. Bom, aí depois disso, tá? O Inter toma um gol de bola parada, que é um rebote de escanteio onde não tem ninguém na frente da área. Ali foi
o gol do enamorado, com qualidade, ele bota no canto, o Rocher não tem o que fazer. Mas depois disso, eu vou ter que falar da arbitragem nesse lance do Ronaldo. O Ronaldo sofre uma falta e cai no chão. O Daronco dá a vantagem. Ele deveria ter marcado a falta. Ele deu vantagem para o Inter, teve 2 ou 3 passes, chegou no Alan Patrick, que fez hoje uma partida terrível. Mal demais o Alan Patrick, que foi facilmente desarmado, o mercado perde a dividida e aí o Amuso entra para fazer o segundo gol. E aqui tem uma questão de arbitragem também, e eu perguntei isso pro Jory, que na minha opinião há interferência do Carlos Vinícius, tá? O Félix Torres tem uma trajetória a ser feita e por causa de um jogador que está em posição de impedimento, ele é bloqueado. Então o Carlos Vinícius, que estava impedido e não estava participando do jogo, ele atrapalha o Félix Torres. Eu não sei se o Félix Torres ia chegar, eu não sei se o Félix Torres ia dar uma butinada no cara para ser expulso e o Inter ficar com 2. Eu não sei o que ia acontecer. O que eu sei é que houve uma ação de bloqueio de um jogador do Grêmio que estava impedido. 2-0, segunda entregada do Inter. Beleza. Vai pro intervalo e aqui começam os erros do Paulo Pesolano. Eu até acho que ele acerta quando ele coloca Aguirre e ele coloca o Aguirre para fechar o espaço e ele tira o Bruno Gomes e o Ronaldo, né? Ele tira o Bruno Gomes e o Ronaldo e coloca o Aguirre e o Vitor Gabriel. Bom, vai fazer 2 linhas de 4 e deixar o Borré lá na frente. Não, ele fez um 3-5-1. Quem na ala esquerda? Aguirre. Mas, gente, o Aguirre não pode ser na direita, ele não serve. Aí o Paulo Pesolano inventou ele como ala esquerdo. Então faz o seguinte, bota o Vitinho lá na esquerda como ala, ou bota o Alan Rodrigues lá como ala. Aguirre como ala, aí as únicas escapadas que o Inter teve com o Aguirre, o que aconteceu? Ele entregou pro jogador do Grêmio. E pasmem, o Inter, com 1 a menos, teve campo para jogar. Faltou força, faltou a intensidade, que eu já sublinhei aqui, e faltou qualidade, porque teve uma bola que entrou na área, na cabeça do Borré, e ele atrasou pro Everton. E aí o que acontece depois? Mais uma entregada do Inter. Não, uma não, 2. O Alan Patrick entrega pro Arthur, o Arthur dá no Amuso, o Amuso dá no Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius erra o gol, a bola bate na trave. E o Vitor Gabriel faz um gol contra, cara, que não tem explicação. Não tem explicação o gol contra que ele faz, se atrapalha com a bola. Um jogador do nível do Internacional fazer isso. Contratem 3 zagueiros até terça-feira. Ou depois aí com a janela dos estaduais, contratem zagueiros, pelo amor de Deus, pra gente não sofrer mais no Campeonato Brasileiro. Então, gente, o que foi feito nesse primeiro comentário, eu vou encerrar aqui. O Inter e Paulo Pesolano têm responsabilidade hoje sim, porque ele deveria ter tirado o Alan Patrick e não o Carboneiro. Ele mexeu mal no time, demorou para colocar o Alejandro, foi mal o uruguaio hoje, foi mal, mas o Inter pegou o Campeonato Gaúcho e deixou no colo do Grêmio. Acabou? Não acabou. Não acabou porque isso aqui é muito grande. Porque o Beira-Rio é muito forte. E porque nós vamos ter gás. Gás dado pelo Grêmio. Quando a torcida grita olé, faz parte do jogo. Agora, quando o seu Amuso pega e dá letrinha, quando o seu Pavão começa a fazer balãozinho, ele desrespeita o Inter. E esse lance do Amuso, e eu não tô falando aqui para quebrar o Amuso, tá? Eu não tô, antes que comecem, não é para quebrar o Amuso. Não é para chegar lá e dar um pontapé no Amuso, não. Aquilo ali é para motivar os jogadores do Inter a entrarem em campo com mais força, mais dedicação, mais concentrados e para que o Pesolano estabeleça uma tática melhor para o Inter sair vencedor por 3-0 para levar para os pênaltis ou um 4-0 para dar o título gaúcho, que agora tem valor. Agora passou a ter valor. Porque muitas coisas estão em jogo. Entre elas, a honra do torcedor do Internacional, que não parou de cantar 1 minuto
Aqueles que foram na arena e o torcedor do Inter que ouviu olé e que viu graça de jogador do Grêmio dentro de campo. A gente não merece isso. Vamos buscar esse Campeonato Gaúcho, gente. O torcedor do Inter precisa de uma resposta no próximo domingo. Tchau.